Estudo do Evangelho de Jesus, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 de 1 Coríntios. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Então aqui, Paulo já está falando das coisas espirituais e mostrando para eles que eles não podem mais ser ignorantes. Que já são pessoas que já entendem determinados tópicos do Evangelho, porque antes eram gentios, adoravam ídolos mudos e eram guiados assim. Todos faziam desse jeito. Paulo traz para eles uma nova luz. Mostra que Deus é um Deus de amor e de misericórdia que não é mudo aos nossos pedidos. É um ser espiritual que espera que todos nós nos espiritualizemos com base no amor que todos devemos cultivar em nossas almas. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Todos aqueles que já têm as bênçãos do entendimento superior, que chamavam de Espírito Santo, diz: Jesus é o Senhor. E se dissesse que era anátema, aquele ali estava excluído daqueles que estavam sob a iluminação do Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito somos nós, filhos de Deus, que recebemos de Deus uma etapa a cumprirmos aqui na Terra. Cada um tem seu dom. E temos que respeitar o dom que cada um possui. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então Deus é um só, Ele nos oferece os dons, Ele nos dá os ministérios a cumprirmos as nossas etapas de trabalho e todas as operações que existem na natureza. Só tem um Deus que gerencia e governa. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Cada um de nós temos as nossas manifestações para aquilo que é útil, para aquilo que é engrandecedor. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E tem pessoas que têm a sabedoria para falar. Ele fala enaltecendo nossos ouvidos, iluminando-nos o caminho. Outros também têm o dom da palavra, mas para levar para o outro lado. E a ciência, tão importante, tem tantos e tantos espíritos que a movem, mas nós temos que entender que a essência divina deve estar em todos os corações da ciência. Para quê? Unidos pela essa sensação e pelo esse ideal superior, comece a trabalhar e a crescer para o aprimoramento de cada um. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Então, tem pessoas que têm aquela fé inabalável. Se conversa com ela, você se sente fortalecido, revigorado, por aquela fé que exala do seu coração. E algumas têm a possibilidade de nos curar. E nós temos que respeitar que cada um tem o seu dom, cada um tem a sua possibilidade. Um tem 1000 ideias e coloca em prática, o outro não coloca as ideias em prática, mas ele ajuda na mentalização para que as coisas aconteçam. Cada um vai cumprindo a sua etapa para o fortalecimento do grupo, para a edificação de todos. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Olha que interessante. Tinha aqueles que produziam fenômenos os mais variados, que encantavam a todos. Respeite. Tem aqueles que professam, fazem as profecias, relativamente adivinham o que vem no futuro, faz as previsões para o futuro. Respeite. Outro, discernir os espíritos. Não acredite nesse espírito, não acredite naquele. Na codificação espírita,
o espírito que selecionava os médiuns para o Kardec era Hahnemann. A interpretação fala a variedade de línguas, tem pessoas que falam vários idiomas meio indianizados, e tem aqueles que conseguem traduzir aquelas palavras para o idioma que todos possam entender que estão ali presentes. Então são mediunidades diferentes, são possibilidades diferentes que cada um tem que saber usar e tem que saber colaborar dentro do grupo que nós estamos inseridos. Mas um só é o mesmo Espírito. Opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer o Senhor. Deus nos oferece as nossas possibilidades, porque cada um vai produzir mediunicamente, vai produzir no dia a dia aquilo que ele foi preparado N encarnações. Médiuns bons, médiuns ostensivos, que falam línguas, que escrevem psicografo, produzem efeitos físicos, são médiuns que foram trabalhados ao longo de várias encarnações para exercerem aquela função naquele momento. E nós devemos respeitar e devemos ajudar para que eles cumpram com segurança o seu trabalho. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. E Paulo faz uma comparação interessante, de uma didática maravilhosa para nós. Nós temos os braços, temos os dedos, temos as pernas, mas tudo é nosso corpo. Para que nós possamos produzir o que nós produzimos, nós temos que ter as mãos, ter os braços, ter as pernas, um bom cérebro e todos os nossos órgãos internos. E ele está nos lembrando ali que nós somos o corpo do Cristo. Nós somos irradiações do amor do Cristo, que nos mantém com segurança e em vida. A diferença é que uns absorvem mais amor, mais discernimento, e outros menos. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo por quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. E aí o Paulo traz para nós, principalmente quando ele se refere aos coríntios, aquelas pessoas que estavam ali, que todos foram batizados. E a partir daquele momento, nós formamos um só corpo, que como fomos batizados em Espírito, porque Jesus irradia do teu amor para todos aqueles que o seguem, para todos aqueles que estão na terra. Mas somente quando você se dispõe a seguir Jesus, você recebe mais uma parcela de energia, mais uma parcela de amor, e aí você vai aprimorando-se. Você vai realizando o melhor para o seu processo de caminhada, para o seu processo evolutivo. Então, Paulo está mostrando para nós que já passamos pelas provas mais difíceis, pelas provas mais adversas, que nós, não importa se sejamos judeus, sejamos gregos, sejamos servos, livres, todos somos aqueles que recebemos essa centelha divina do Espírito do amor, da responsabilidade da colaboração, para prosseguirmos trabalhando e construindo a edificação de um mundo melhor, a edificação de um mundo de paz, de esperança e de fraternidade. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se o pé quisesse dizer, eu quero ser mão, mas ele é pé, está junto no corpo, mas ele não quer ser do corpo, mas ele é do corpo, não tem jeito de mudar. O pé, a mão é mão. A didática de Paulo era muito interessante, porque ele achava um ponto de referência para explicar para nós, para não deixar dúvida. Se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? A minha orelha vai deixar de ser do corpo porque ela quer ser olho? Ele está fazendo uma comparação lógica, uma comparação bem transcendente para nós entendermos que, a partir do momento que nós estamos dentro de um grupo, nós fazemos parte do corpo daquele grupo, da essência daquele grupo, quando comungamos os nossos ideais.
E aí temos que nos fortalecer e nos empreender para as realizações de um amanhã melhor. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Assim, como nós temos a parte do corpo que é para o ouvido, para o olho, para o olfato, então nós temos também, dentro do corpo mediúnico, as mais variáveis possibilidades mediúnicas, as mais variáveis possibilidades do dom do Senhor. Por isso, nós temos que saber caminhar com segurança, olhando para a nossa estrutura íntima, para o nosso comportamento íntimo, para agirmos e fazermos o melhor possível, para que o bem se estabeleça e esteja sempre nos guiando pelos caminhos que precisamos para alcançarmos a nossa redenção espiritual. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Lembremos, Deus nos oferece segundo o que Ele quer nos oferecer, da forma com que Ele quer nos oferecer. Então, cada membro Deus colocou no seu devido lugar para cumprir a sua devida função. E dentro de uma casa espírita, dentro de um templo religioso, cada um de nós teremos a nossa função, temos que respeitar a função que temos. Temos que trabalhar em sintonia uns com os outros e com os espíritos amigos para nos direcionar para o caminho que nos conduz ao Senhor. Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. E aí ele coloca para nós que cada um tem que cumprir a sua missão, cada um tem que fazer bem a sua função, respeitando-se mutuamente, respeitando inclusive as hierarquias dentro do templo. Mas cada um fazer da melhor forma possível a sua função, aquilo que ele tem que fazer. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são membros decorosos, damos muito mais honra. Ou seja, todos os nossos órgãos, todos os nossos membros têm a sua função e têm o nosso respeito e têm o nosso zelo. Nós devemos cuidar de todos os nossos membros, toda a parte do nosso corpo com zelo, com respeito, com discernimento. Porque uns que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Portanto, tem uns que são mais honestos, outros são menos, mas o corpo, Deus dá aquilo que mais falta à pessoa, a possibilidade dele se refazer, a possibilidade dele se reequilibrar. E à medida que a gente entende o ensinamento divino e vamos começar a colocar em prática, nós vamos nos acertando, nós vamos nos enquadrando para aquelas realizações tão importantes que nós precisamos fazer. Olha como Paulo foi de uma didática maravilhosa. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado uns dos outros. E um exemplo de solidariedade. Ele chegou num ponto importante. Os olhos querem ser a mão, as mãos querem ser os olhos, mas as mãos têm que lavar os olhos e os olhos têm que chegar onde a mão vai chegar para pegar. Entenderam? Quando nós levamos isso para um corpo de integrantes do templo, cada um tem que saber como deve agir, de que forma deve fazer. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Não deixais que os seus colegas caiam, ampare-os, arrume todos os meios de fortalecê-los e conduzi-los para cima, fortalecê-los e conduzi-los para o regaço do Pai.
Trabalhemos juntos, unidos no mesmo sentimento, unidos pelo um ideal superior de grandeza, unidos por um ideal que nos tragam fraternidade e paz. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E quando nós estamos vendo que os membros que são honrados e respeitados, eles levam esse honra e respeito também para o grupo, como nós somos o corpo de Cristo, nós temos que saber que cada um de nós somos um membro do Cristo, um integrante dessa grande família cristã, alguém que tem que levar uma mensagem pelas palavras, também pelas ações e também pela fé. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. Aí o Paulo aqui estabelece uma hierarquia que ele achou importante. Primeiro os apóstolos, que deveriam ser respeitados e ouvidos sempre. Depois os profetas, que traziam as revelações, os doutores que sabiam ler e explicar a lei, os milagres que eram tidos dentro do grupo e aqueles que eram feitos por alguns individualmente. Alguns tinham o dom de curar, pelas mais variadas formas e mecanismos, outros de socorrer, outros de governarem, de organizar, e alguns para falar línguas diferentes, atendendo a todos que ali estivessem dentro daquele grupo. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagre? Têm todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Porquanto procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E qual caminho é esse que Paulo está falando, hein? Se nós agirmos com zelo e fizermos o melhor possível com aqueles dons que nós temos um caminho ainda mais excelente. É o caminho da paz de consciência. É um caminho que procura nos iluminar para as realizações do amor e da paz. Que saibamos, pois, criar todo o mecanismo de amor, todo o mecanismo de paz e principalmente de respeito entre uns aos outros e de auxílio mútuo, sabendo que se alguém nos aponta um erro, Deus já ouviu há muito tempo. E talvez aquela pessoa que não está nos apontando o erro seja alguém que vai nos dar um alerta para aquilo que nós devemos fazer, como nós devemos nos portar e de que forma nós temos que interagir com a nossa sociedade. E para interagir com a sociedade, nós temos que desenvolver os bons sentimentos, nós devemos desenvolver a boa compreensão, a boa compaixão e, acima de tudo, a disciplina de sabermos nos ouvir um ou outro, que nos fortalecemos, que saibamos nos ajudar mutuamente, porque o caminho que nos conduz ao Pai é um caminho de paz, de fraternidade e de luz. Que Jesus esteja nos abençoando, esteja nos fortalecendo nessa caminhada que ora empreendemos, rumo aos ensinamentos sagrados, rumo ao Evangelho de Jesus. Paz e luz e muitas bênçãos a todos.